Você muito provavelmente já deve ter assistido o filme Wall-E e se encantado por essa cena, mas já chegou a se questionar se ela realmente é possível? Como pode ele dar um impulso sem um apoio? É através da terceira lei de Newton que vamos discutir isso hoje. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Adrian e sejam muito bem-vindos a esta aula de hoje. E bem, como eu já entreguei no início do vídeo, hoje falaremos sobre a terceira lei de Newton. Contudo, eu queria fazer hoje uma abordagem um pouco diferente. Antes de fato enunciarmos a terceira lei, eu queria convidar vocês a fazermos uma investigação aqui nesse momento. Olha só, eu tenho aqui comigo este experimento. Se trata de uma chapa de papelão colada. Nela estão distribuídos 3 palitos de churrasco, de maneira que forma uma espécie de triângulo isósceles, mais especificamente os vértices de um triângulo isósceles. Se você prestar atenção nessa base aqui, olha só, eu coloquei um elástico. Isso aqui forma uma espécie de estilingue, não é mesmo? Olha só, e aqui eu tenho minha cobaia. Será a cobaia do nosso experimento aqui. Eu acredito que vocês concordem comigo que, olha só, se eu esticar esse elástico e posicionar nossa cobaia bem aqui, no momento que eu soltar esse elástico, eu vou acabar atirando nossa cobaia, não é mesmo? Ok. A princípio, parece que no momento que eu soltei o elástico, somente uma força foi aplicada à nossa cobaia, ao nosso pássaro, e ele foi arremessado, não é mesmo? É o que parece, pelo menos, não é? Mas eu quero propor aqui uma outra análise, em uma outra circunstância com esse mesmo experimento. Então, olha aí. A fim de reduzir drasticamente o atrito, eu distribuí uniformemente 8 palitos de churrasco sobre a bancada. Depois, depositei o experimento acima dele. E agora note que há uma linha prendendo o elástico a um palito. Ele serve quase como uma espécie de gatilho. Esse gatilho só vai ser ativado quando eu cortar essa linha. Para isso, eu uso um fósforo aceso, para que haja a menor interferência possível sobre o experimento, para termos o melhor resultado perceptível. Bom, para melhor fazermos essa análise do nosso experimento, eu elaborei aqui esse esquema nessa lousa digital e ele está dividido em 2 partes: no instante do disparo e após o disparo. Então, vamos fazer as nossas análises, nossas conclusões aqui nesse momento. A primeira coisa, que foi a nossa primeira constatação já no pré-experimento, é que o estilingue aplica uma força no pássaro. Essa foi uma constatação que a gente conseguiu tirar até mesmo antes de mudar o contexto do experimento. Então, o estilingue aplica uma força no pássaro. Eu vou colocar em vermelho para melhor visualizarmos. Eu sei que uma força vai ser aplicada aqui. Eu vou chamar essa força de F1. Ok? F1. Eu sei que uma força F1 foi aplicada, então, no nosso pássaro. Vamos agora passar para o instante após o disparo. Depois podemos retornar, claro, para o momento do instante do disparo, para fazermos conclusões de passo a passo. Então, gente, após o disparo, a gente pode perceber que o pássaro acaba se movendo. Ele se move para a direita, não é mesmo? Então, olha só. Ele acaba se movendo com uma dada velocidade para a direita. Eu vou chamar esse movimento dele, essa velocidade, de V1, certo? Mas eu também percebo no experimento que o estilingue também se move.
ele se move para a esquerda. Então, olha só, outra constatação. Após o disparo, o estilingue se move para a esquerda. Para o movimento estilingue, eu vou atrelar um V2. Ok, agora pensa comigo. Após o disparo, o pássaro se move para a direita, o estilingue se move para a esquerda. Tudo bem. Por que um pássaro se move para a direita? Porque uma força é aplicada sobre ele naquela direção, naquele sentido, melhor dizendo. Considerando que antes do disparo ele estava em repouso e que nós estamos fazendo nossa análise a partir de um referencial inicial, algo que a gente viu na primeira lei de Newton, olha, a única maneira dele ter variado o seu movimento é se uma força foi aplicada sobre ele. Vale lembrar a primeira lei: todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, a menos que uma força seja impressa sobre ele. Se ele estava em repouso, para sair daquele estado, alguma coisa agiu sobre ele, considerando que estamos em um referencial inicial. E eu já sei que uma força agiu sobre esse pássaro. Mas, se eu constatei que o experimento também se moveu durante a aplicação, eu constato também, a partir da primeira lei de Newton, que obrigatoriamente alguma força também agiu sobre o nosso experimento. De alguma maneira, houve uma dada força F2 no sentido contrário. Mas agora surge então o questionamento: que força é essa que surgiu para fazer o estilingue se mover para o outro lado, para o lado de sentido oposto? E é isso que Newton vem nos explicar a partir da terceira lei. E, gente, finalmente agora podemos enunciar a terceira lei de Newton, conhecida também como princípio da ação e reação. Ela diz: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária, ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Gente, perceba que isso responde completamente a nossa dúvida. Olha só, nós constatamos a partir de uma análise qualitativa do nosso experimento que uma força foi aplicada ao pássaro. Consequentemente, ele se moveu para a direita. Essa força foi aplicada para a direita. Lembrando, ele estava em repouso antes. E estávamos sobre um referencial inicial. Sempre bom ressaltar. Mas, ao mesmo tempo que constatamos que o pássaro se moveu para a direita após uma força ser aplicada sobre ele, também constatamos que o estilingue se moveu para a esquerda. E olha só, lembrando, primeira lei de Newton: todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força seja impressa sobre ele. Obrigatoriamente, uma força agiu sobre ele naquele momento. A nossa dúvida era: que força foi aquela que agiu sobre ele? A terceira lei nos explica isso. No momento que o estilingue aplica uma força no pássaro, o pássaro aplica também uma força no estilingue. Para ser mais exato, uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. A terceira lei de Newton nos expõe isso. 3 pontos extremamente importantes para ressaltarmos sobre essa terceira lei é: as forças sempre vêm em pares. Não achem que esse experimento foi um caso particular. Não, as forças sempre vêm em pares. Sempre que você aplica uma força, uma ação, você tem um par, reação. As forças sempre vêm em pares. Isso é uma beleza das leis de Newton. Ocorrem ao mesmo tempo. A partir do nosso experimento, a gente pode perceber de fato esse ponto. As forças ocorrem ao mesmo tempo. A ação ocorre no mesmo momento da reação. Se você parar para pensar, isso implica também dizer que pouco faz diferença quem é a ação e quem é a reação. É mais uma questão de adotar um sentido. Mas, a princípio, pouco faz diferença quem é a ação e quem é a reação. Perceba que o Newton não faz distinção
exato de quem é ação e reação, não é mesmo? Você pode perceber aqui no enunciado. Atuam sempre em corpos diferentes. Isso aqui é um ponto extremamente crucial. Perceba, até na maneira como eu enunciei naquele momento. O estilingue aplicou uma força no pássaro e o pássaro aplicou uma força no estilingue. As forças foram em corpos diferentes. Talvez nesse caso seja bem simples de perceber isso, mas é um ponto extremamente crucial sempre se considerar as forças, ou melhor, os pares ação e reação nunca são no mesmo corpo. Agora nós podemos definir vetorialmente como se dá a terceira lei de Newton. Vocês lembram que eu chamei a força que foi aplicada no pássaro de uma F1 e a força que foi aplicada no estilingue de F2? Bom, eu vou usar aquela mesma notação aqui nesse momento, até mesmo para se conectar com o nosso experimento e para ser intuitivo. Então, olha só, eu tenho o seguinte: matematicamente, eu posso escrever a terceira lei de Newton dessa maneira. Aqui atende, como eu já falei, às características de que a ação e a reação possuem mesma intensidade, mesma direção, contudo, sentidos opostos. Pessoas, a partir disso, a gente pode agora perceber melhor como essa lei se conecta melhor com nossa realidade e podemos partir para algumas aplicações. Então, gente, aqui eu separei 3 casos bem interessantes de abordarmos sobre a terceira lei de Newton. No caso, o caso de empurrar algo, o caso de pular e o caso de andar. Então, olha só, eu vou ilustrar nesse primeiro caso aqui a força que está sendo aplicada para empurrar o bloco. Temos esta força aqui, concordam comigo? Eu vou chamar de F1, novamente vou usar aquela notação, F1, e concordem comigo que, consequentemente, a reação será esta daqui. Lembrando, a reação é em corpos diferentes. Essa pessoa aplica essa força nesse bloco, ok? E, consequentemente, o bloco aplica uma força nessa pessoa. Esse aqui é o caso mais trivial, talvez, da terceira lei de Newton. Lembrando, a força é de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Vamos agora para o caso do pulo. O que acontece quando a gente está pulando? Primeiro vamos identificar qual é a força que a gente aplica. A força que ele está aplicando aqui, olha só, é assim, vocês concordam comigo? Quando a gente aplica uma força para pular, majoritariamente a gente aplica uma força na vertical, ok? Então, para diferenciar ali, eu vou chamar de força 3, tá certo? F3. Mas nada impediria de eu colocar força pulo, por exemplo. Nada impediria. E, consequentemente, se ele aplica uma força no chão, ok? O chão também vai aplicar uma força nele. Então, o pulo se deve a isso. O chão te impulsiona. Entendeu? Aqui eu vou ter uma F4. Ok. Agora a gente vai para um caso do andar. E olha só, o andar vai ser levemente diferente desses outros aqui, porque olha só qual é a força que a gente aplica. Vocês concordam comigo que a gente aplica uma força mais ou menos assim? Opa. Uma força mais ou menos assim. Concordam comigo? No caso aqui seria, eu vou chamar de F5, vou continuar usando esses números. Aqui seria um F5. E, consequentemente, uma observação, deixa eu só ilustrar aqui. Essa pessoa está se movendo para cá, isso é importante para a gente fazer uma boa análise, não é mesmo? Essa pessoa está se movendo para cá. Ok? Vou explicar já por que eu estou ressaltando isso. Ok.
Se ele aplicou uma força para cá, gente, olha só, nessa direção e nesse sentido, concordam comigo que a reação vai ser na mesma direção. Olha, talvez ele visualmente não fique com o mesmo comprimento, tá, gente? Mas é porque eu estou fazendo no olhômetro aqui. Eu vou ter uma F6 aqui. Mas vai ter a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos opostos. Concordam comigo? Nesse momento, eu acho bem interessante que a gente use nosso sistema de coordenadas só para a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada desse caso do andar. Vocês vão entender o porquê. Olha só que interessante. Pronto, gente, aqui eu ilustrei o nosso sistema de coordenadas, um plano cartesiano x e y. Talvez não esteja tão visível, dado o pouco contraste que ele tem com o desenho, mas o y está na vertical, como de costume, e o x na horizontal rente à superfície que ele está caminhando. Note o seguinte, vamos pegar as componentes desse vetor reação, só para a gente perceber uma coisa aqui interessante. Ok, gente, eu tracei aqui as componentes. Opa, deixa eu só ressaltar aqui que eu estou pegando as componentes, tenho que riscar o vetor. Olha só, eu ressaltei aqui as componentes f de 6 em x e o f de 6 em y, tá certo? Nota o seguinte, quem é essa força na vertical quando eu comprimo uma superfície? Concorda comigo que essa f de 6 na direção y, ela é a força normal? Ok, isso aí eu acho que a gente consegue perceber, não é mesmo? E quem é essa f de 6 na direção x? Perceba que é o atrito entre a superfície do pé com a superfície do chão, não é mesmo? Entre as duas superfícies. Ou seja, essa F de 6x aqui, ela é a força de atrito. Note que, isso aqui é só para uma reflexão, a força de atrito está no mesmo sentido do movimento que ele está fazendo. Isso aqui é só para ressaltar o ponto de que a força de atrito não necessariamente é oposta ao movimento, ok? Ela é oposta a deslizamentos, ok? Então é uma coisa que a gente pode acabar extraindo aqui no momento dessa análise também, não é? Mas aqui está, essa aqui é a terceira lei de Newton aplicada para o caso de empurrar, pular e andar, ok? Aqui nós vamos para mais um caso de aplicação da terceira lei, e dessa vez muito semelhante, de certa maneira, ao que nós vimos anteriormente sobre andar, que é o caso do voar. Dado minha falta de habilidade em desenho, eu importei essa imagem aqui para ficar mais claro. Mas olha só, já ilustrei aqui nosso plano cartesiano para coordenadas, e olha só, vocês concordam comigo que a força que uma ave impõe para poder voar seria uma força mais ou menos assim? Olha só. Essa força que eu acabei de ilustrar. Novamente, vamos chamar de F1. Retornar a nossa análise de F1. Vamos chamar de uma F1 aqui. E olha só. Consequentemente, como a gente já viu com a terceira lei, a reação é a mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Então, ele vai ter uma reação nesse sentido aqui, concordam comigo? Uma F2 aqui nesse sentido. Realmente bate com nossas experiências cotidianas, né? A gente vê as aves se movendo dessa maneira. Mas por que eu quis ressaltar esse caso aqui do voo? Ele é bem interessante porque ele tem uma outra informação aqui, implícita talvez, implícita, entre aspas. Olha só, vocês concordam comigo que puxando esse falcão, eu vou até colocar de outra cor aqui, tá certo? Só para fim didático, tá, gente? Mas puxando esse falcão, tem também uma força-peso, vocês concordam comigo? Vou deixar de verde aqui, tá, gente? Tem uma força-peso.
certo? É uma força peso. Vou deixar de FP aqui. Vocês concordam comigo? Isso puxando ele na direção Y. Mas também tem uma força de arrasto. Vale lembrar que o ar tem resistência. Então, ele acaba sofrendo uma força de arrasto pela atmosfera. Olha só, aqui nós temos, então, uma força de arrasto. Vou colocar aqui um FA. Por que eu estou ressaltando isso? Somente para a gente entender um pouco que, através da terceira lei de Newton, a gente compreende que, para o falcão, para uma ave qualquer, conseguir voar, ela tem que superar essas duas forças. Ela tem que ou exercer uma força de mesmo módulo que essas duas, no caso da composição dessas duas, lembrando, ou ela tem que exercer uma força de mesma intensidade ou maior, ou ela tem que superar a força de peso e a força de arrasto, para então gerar uma reação que faça ela poder voar. É interessante a gente parar de pensar a partir dessa análise, não é mesmo? Claro, não é porque você entendeu como é que funciona mais ou menos a partir de uma análise da terceira lei de Newton que você vai conseguir voar a partir de agora. Envolveria muitas outras coisas para a gente entrar no critério de por que exatamente as aves voam. Mas a terceira lei de Newton é com certeza um bom primeiro passo para nós entendermos como é que isso acontece. Aproveitando que falamos sobre a força-peso na análise anterior, é interessante a gente abordar a força-peso aqui também agora. Olha só, aqui eu tenho o planeta Terra e aqui eu tenho uma dada massa. Vale lembrar a definição da força-peso também antes de a gente fazer essa análise. A força-peso, ela é uma força exercida por algum astro sobre um determinado corpo que esteja próximo à sua superfície, ok? Nesse caso aqui, estamos trabalhando com o planeta Terra, tudo bem? Ok. Dado essa definição, olha só, quem está exercendo essa força aqui, vamos voltar à nossa anotação, quem está exercendo essa força aqui é a Terra no corpo, concorda comigo? Então, tenho dado F1 aqui, ó. Concorda comigo que, pela terceira lei de Newton, se a Terra exerce uma força sobre esse corpo também exerce uma força sobre a Terra. De mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Então, olha só, lembra em corpos diferentes. Então, olha só, a força tem que ser ilustrada assim. Perdão pelo meu vetor feio, tá? Mas creio que esteja legível. Então ele gera um dado F2 aqui. Vamos passar agora para essa próxima análise, em que novamente temos aqui o planeta Terra ilustrado, mas agora uma mesa, claro, por didática ilustrei a mesa nessa proporção, não é? Mas sobre essa mesa temos um corpo, sobre ele apoiado, e vamos aqui ilustrar agora as forças que estão agindo sobre esse corpo e determinar os pares, ações e reações. Olha só por que eu estou propondo essa análise. Novamente, tem uma força peso agindo sobre esse corpo, concorda comigo? Opa, vamos ilustrar de preto as forças de ação. Tem uma força peso agindo aqui neste corpo. Tudo bem. Eu vou ilustrar por aqui como P mesmo, tá? Tem uma força P agindo nele. Ok. Você deve ter percebido que, como ele está apoiado sobre uma mesa, há também uma normal agindo sobre ele, concorda comigo? Então, vamos ilustrar aqui a normal.
Vamos ilustrar pela letra N. Aparentemente, pronto. Aparentemente teria acabado aqui a questão, né? Nós encontramos o par ação e reação, não é mesmo? Só que não, nesse caso. Olha só, perceba que o peso e a normal estão agindo sobre um mesmo corpo nesse caso aqui. Isso não é possível. Ou seja, a normal não é a reação do peso. E é por isso que é interessante também a gente sempre lembrar das definições para essas forças. A normal é a reação à compressão da superfície. Então perceba, a força que está sendo imposta aqui, da normal, é uma força de reação à compressão da superfície. Então, é como se tivesse aqui, ó, olha só, para não ficar muito confuso, não ficar muito poluído ali, vamos ilustrar aqui do lado, mas perceba que essa força aqui seria na mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade da força peso, tá certo? Só estou ilustrando aqui do lado para não ficar muito poluído. Mas perceba que existiria uma força de compressão, que teria intensidade igual à normal. Ok? Claro, com sentido oposto, por isso o sinal de menos, tá certo? E, novamente, a reação à força-peso, ou seja, a reação que é o corpo, a Terra atrair um corpo, é o corpo atrair a Terra. Então, esse aqui é o par reação da força-peso. Consequentemente, um menos P. Entendido? Então, às vezes, a gente pode acabar cometendo erros por não nos atentarmos naquelas definições da terceira lei. Lembrem, sempre em corpos diferentes. Finalmente, respondendo à pergunta inicial do vídeo, se faria sentido de fato ou não aquela cena do filme Wall-E, bom, de cara eu já te respondo que sim, faz sentido. Muito provavelmente você, ao escutar aquele questionamento que eu fiz no início, deve ter remetido ao caso dos foguetes. E pode até ter pensado, né? Essa pergunta é muito óbvia. O foguete funciona assim também. Mas você de fato sabe como a terceira lei de Newton é aplicada no caso dos foguetes? No momento que o foguete está queimando o seu combustível, ele acaba ejetando gás. Correto? Ok. No momento que ele ejeta gás, o gás tem massa. Se você aplica uma força sobre uma massa, o que ocorre? Pois é, você tem um par ação e reação. Então, o foguete ele acaba aplicando uma força para ejetar esses gases, ele acaba ejetando massas e na ejeção de massas ele aplica uma força. Então ele tem aqui uma força sendo aplicada e olha só, consequentemente, pela terceira lei de Newton, ele tem uma reação, que é o que faz impulsionar o foguete. Espero que a aula de hoje tenha contribuído para você ver a vida de uma maneira mais física e vetorial. Eu vou ficando por aqui. Que a força esteja com você.